O Fortaleza, pela Libertadores, empatou fora de casa 0-0 com o Colo-Colo, mas esse jogo não terminou, tá? Ele está suspenso, uma confusão tremenda, torcedores do Colo-Colo invadindo o campo, 2 mortes do lado de fora de torcedores do time chileno e a partida está suspensa. Daqui a pouco a gente traz detalhes para vocês a respeito de tudo que aconteceu lá em Santiago. Carlos Eduardo Mansur, quanta coisa para a gente conversar nessa noite de quinta-feira. Além de futebol, 2 mortes mais uma vez envolvendo torcedores hoje lá em Santiago, e as informações que a gente tem, é claro que as informações ainda estão um pouco desencontradas, mas as primeiras informações que chegam ainda precisam ser confirmadas, é de que morreram 2 pessoas, 2 adolescentes, um de 17 anos e outro de 13 anos, né? De acordo com as primeiras informações, um caminhão da polícia se chocou contra uma grade, essa grade caiu em cima de 2 torcedores que acabaram falecendo. Por isso, os torcedores ficaram ficando revoltados dentro do estádio. Isso tudo foi antes do jogo começar. Mas durante o jogo, né, torcedores souberam das mortes e aí houve uma briga com a polícia. Eles quebraram vidro que separa a arquibancada do gramado, invadiram o campo, jogadores do Fortaleza correram aos prantos, né, rapidamente para os vestiários, e a partida está suspensa. Ainda haverá uma decisão sobre o que vai acontecer. Quanta coisa, hein, Mansur? Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Alex, todo mundo que assiste o Troca. Quanta coisa aconteceu e quantas respostas tanto a Conmebol quanto os organizadores do jogo no Chile precisam dar às pessoas. Porque a primeira questão que para mim precisa ser respondida, o incidente aconteceu antes do jogo, no acesso dos torcedores. A polícia diz que terá havido uma tentativa de invasão, muita gente forçando o portão, alguns sem ingresso, e aí a forma truculenta, como em muitos países do nosso continente, inclusive o Brasil, como a polícia age nesse tipo de confusão, em algum momento ela gera uma tragédia, né? Porque o flerte com a tragédia ele é cotidiano no nosso continente. E nós vivemos isso no dia a dia. A questão é que, se as mortes ocorreram antes do início do jogo, em que momento o delegado da Conmebol, os representantes da Conmebol que estavam no estádio, ficaram sabendo dessa notícia? Ou eles eram as únicas... O público, a plateia ficou sabendo das mortes, e os organizadores, os delegados da Conmebol, as únicas pessoas que não estavam informadas disso. Porque realizar um jogo nessas condições é uma banalização da morte que não tem cabimento. Não tem cabimento. Esse jogo não poderia... Se as mortes ocorreram antes do jogo... Deixa eu só te interromper, Mansur, porque a gente está ao vivo com uma torcedora do Fortaleza que está no Estádio Nacional, lá em Santiago, nesse momento, a Vitória, e vai conversar com a gente por telefone. Vitória, boa noite. Quais as suas impressões? Se é que você tem novas informações para a gente. Qual era o clima dentro do estádio? Vocês, torcedores do Fortaleza, já sabiam de tudo que estava acontecendo? Houve confusão na chegada? Enfim, Vitória, se puder, faça um resumo de tudo que vocês sentiram nessa noite aí em Santiago. Boa noite, bem-vindo ao Troca de Passes. Então, gente, boa noite, né? Enfim, não queria estar aqui nessas condições para falar sobre isso. A gente não imaginava que isso fosse acontecer. Quando a gente veio para o estádio, a gente fechou as janelas do ônibus, óbvio que a gente tinha medo que alguma coisa acontecesse. Mas desde o momento que a gente entrou no estádio, foi uma situação extremamente horrível, de todos os lados, tanto de fora como ao lado, né, das torcidas. Eles tentaram invadir, eles ficavam ameaçando que iam invadir, todos eles com balaclavas, né, com alguma coisa na cara para claramente não serem reconhecidos. Eles, enfim, jogaram pedras na gente, jogaram bebidas. Estou um pouco nervosa, nem consigo falar muito com vocês direito, peço desculpas, mas é porque foi uma situação completamente desesperadora. A gente nem conseguia, no primeiro tempo, prestar atenção no jogo, porque eles ficavam a todo tempo subindo, eles subiram simplesmente o alambrado que fica separando a torcida visitante, né? A polícia realmente não reagiu, eles ficavam falando o tempo todo falando para a torcida, por favor, saiam de cima do alambrado, e era só isso que eles falavam, eles não agiam, até que algo mais sério aconteceu, né, e, enfim, aqui dentro do estádio a gente só foi ter notícia agora, né, faz uns 20 minutos, a diretoria do Fortaleza mandou uma pessoa vir aqui conversar com a gente, falando que o jogo seria suspenso,
que a gente precisava que a torcida do Colo-Colo saísse do estádio. Muitos torcedores do Colo-Colo ainda estão aqui, e não sei se eles estão se recusando a sair, eu acredito que sim. E enquanto eles não saírem, a gente não tem previsão de voltar. Mesmo que a gente volte, ninguém sabe o quão seguro a gente vai estar na cidade, né? Isso é um resumo de tudo que aconteceu. Eles ficavam batendo também, fazendo barulhos, né? Como se algo pudesse ocorrer. Esse é um resumo, mas só quem estava aqui mesmo vai saber o sentimento horrível de viver essa experiência. A gente saiu de tão longe para ver o nosso time, nunca imaginava ser tão maltratado pela torcida do Colo-Colo e o desrespeito da polícia do Colo-Colo, do Chile com a gente também, né? É um relato absolutamente lamentável, né? Ô Vitória, e em algum momento vocês souberam das mortes do lado de fora, de torcedores do Colo-Colo, ou não, só depois que a partida foi interrompida e aí começaram a entender o que tinha acontecido? A gente só soube da morte, né, dos torcedores após tudo que aconteceu, a gente não sabia. Quando foi falado na transmissão, então a gente tinha contato em Fortaleza para falar o que estava acontecendo nos grupos. Algumas pessoas entraram também para ver a transmissão ao vivo e souberam, mas a gente não sabia de nada, né? Mas eu não sei se vocês viram, eles tentaram invadir pelo lado de fora também, né? Eles estavam tentando entrar aqui à força, a polícia não tinha força para segurá-los, né? Então é uma pena que essa tragédia tenha acontecido, né? Realmente a gente não esperava, mas a gente também quer uma resposta ao como é que fica a torcida do Fortaleza. A gente não sabe nem que horas, quando vamos sair daqui, se vamos ter segurança suficiente, ninguém sabe se eles estão esperando a gente não sabe, né? Enfim, é isso. As imagens que a gente mostra aqui, torcedor atacando ambulância, né, do lado de fora do estádio, cenas terríveis realmente. A informação de agora que estou ouvindo e estou passando para vocês, informação de agora de que ainda está tendo confusão do lado de fora do estádio. Mas você quer fazer uma pergunta para a Vitória? Não, é só uma questão, porque a gente chamou a nossa atenção quando a gente estava vendo, Vitória. Boa noite, primeiro, obrigado por atender e tomara que a noite termine em segurança para vocês aí. Chamou a nossa atenção quando os torcedores invadiram o campo, que a gente não conseguiu ver presença policial ali onde eles invadiram. Tanto que os jogadores do Colo-Colo evitaram que os torcedores se aproximassem dos jogadores do Fortaleza que tentavam se esconder no vestiário. Você falou sobre a omissão da polícia aí. Eu queria te fazer duas perguntas. A chegada de vocês no estádio teve algum tipo de escolta policial? E pareceu a vocês ser um número suficiente de policiais e apenas que esses policiais tenham se omitido e tenham sido lenientes diante das ameaças da torcida do Colo-Colo, ou o número de policiais pareceu pequeno e insuficiente para vocês? E como foi a chegada de vocês no estádio? Tinha escolta policial conduzindo vocês? Não, a gente veio, né, com os ônibus, mas não teve escolta. A escolta só chegou quando a gente já estava na porta do estádio e foi mais para o ônibus entrar muito rápido dentro para a gente conseguir descer e entrar, né? Mas não teve escolta. Sobre a polícia, eu não tenho nenhum comentário positivo a fazer. A nossa torcida se sentiu insegura do começo ao fim de toda essa situação. Desde o começo a gente estava implorando para eles, falando, gente, eles estão tentando invadir, vocês não vão fazer nada. E eles só falavam para a gente ter calma, ficar tranquilo, né, como eles diziam. E falavam só apenas isso, para a gente ficar tranquilo, que nada ia acontecer. Bem, como vocês podem ver, não foi assim. Respondendo sobre o começo, né, você falou que os jogadores do Colo tinham ido. Eu não sei se isso apareceu na transmissão, mas tudo começou porque eles ficavam jogando coisas dentro do campo. Agora a gente vai sair, agora nesse exato momento, a gente foi convidado a sair do estádio. Mas não temos ideia de como é que vai ser tudo. Estou falando para vocês aqui ao vivo, enquanto eu estou me retirando junto com a torcida toda para fora do estádio. Bom, Vitória, faz o seguinte então, vai embora com tranquilidade aí, em segurança, que dê tudo certo e que vocês consigam passar uma noite segura aí em Santiago, no Chile. Lamentável. Obrigado pelo relato e pela participação aqui no Troca de Passes, viu, Vitória? É isso. Como eu disse, fico triste que a participação tenha sido por esse motivo, mas espero que eu tenha ajudado vocês a entender um pouco de como a gente se sentiu. E é isso. Obrigado, boa sorte aí para vocês, boa noite. Estava dando uma olhada aqui no regulamento da Conmebol, né, e ele diz o seguinte, olha, se causas alheias aos clubes, razões de força maior, a partida for suspensa de maneira definitiva, né, um jogo que já
tenha sido iniciado, ele, em primeira instância, ele deve ser recomeçado, né, os minutos que faltam, nas primeiras 24 horas da suspensão. Caso não seja possível, a critério da Conmebol, se marcará uma outra data, completando os minutos restantes, mantendo o resultado e o mesmo plano de jogo, né? Estou traduzindo ao vivo para vocês aqui, é o momento da suspensão, salvo algum critério diferente determinado pela Conmebol de acordo com as circunstâncias correntes. Muitas vezes não é possível continuar por questões de calendário, né? Quase sempre você tem jogos muito próximos. Agora, nesse momento, eu só quero voltar ao ponto inicial, porque nesse momento, para mim, evidente que, sob o ponto de vista jornalístico, a gente vai precisar abordar questões esportivas de um jogo que vai ser interrompido, né? Como ele vai ser retomado, em que circunstâncias, quais são as medidas da Conmebol, sob o ponto de vista esportivo e administrativo da competição. Agora, para mim, a questão humana não pode ficar em segundo plano aí, tanto pela segurança dos torcedores, como foi relatado pela torcedora do Fortaleza que conversou com a gente, e uma partida da competição mais importante do continente sul-americano foi disputada durante 70 minutos, sendo que minutos antes de começar o jogo, 2 mortos, entre eles uma criança, na porta do estádio. Gente, isso é uma banalização da morte inaceitável. Não tem cabimento, não tem sentido, não tem justificativa, salvo uma péssima capacidade de se comunicar das pessoas, no sentido de que os torcedores do Colo-Colo ficaram sabendo do incidente e todos os organizadores do jogo eram as únicas pessoas naquele recinto que não tinham se inteirado do que aconteceu fora do campo. É absolutamente lamentável. A gente tem muita dificuldade de conduzir uma competição como a Libertadores todo ano sem ter que relatar incidentes gravíssimos que ocorrem de maneira paralela aos jogos de futebol. É muito triste. Acho que a questão educacional do continente, eu acho que ela tem o seu papel, questões sociais também, questões da permissividade com que se tratou o ambiente dentro dos estádios de futebol ao longo de anos, faz parte até em dado momento fez parte do folclore da Libertadores, a insegurança, as condições ruins que certos estádios, a precariedade de alguns estádios, de alguns campos, isso tudo foi construindo uma espécie de folclore em torno da competição que só causou dano a ela mesma, né? A gente tem dificuldade de evoluir. A competição melhorou, mas a gente tem uma dificuldade de evoluir gigantesca, né? Alex, peço desculpas já de antemão, né, para dar o boa noite para você, porque os fatos foram acontecendo, a Vitória já estava ao vivo com a gente aqui antes mesmo de eu poder te dar boa noite. Agora sim, boa noite. A gente percebeu o desespero dos jogadores do Fortaleza dentro de campo, né? Imagino que eles não deviam estar sabendo de nada do que estava acontecendo, né? Do lado de fora. O jogador, acho que muitas vezes não recebe esse tipo de informação, né, Alex? Dependendo da gravidade da situação, e o momento às vezes não. Em poucos momentos que acontecem, às vezes, coisas muito sérias, aí vai atrasar o começo do jogo, ou por algo, aí você acaba sabendo. Mas, de toda maneira, eles tentam ficar resolvendo lá, porque a gente nunca acaba acreditando que pode ser algo tão sério, igual falando, que é algo, às vezes, menos comum, vamos dizer assim, mas, ao mesmo tempo, chega a coisa no vestiário e é sempre... É preocupante. Você tá de repente, num momento que é para você, ele tá ali para um espetáculo, para todo mundo curtir, mas vem essa questão que é educacional, naturalmente, acaba realmente passando de um certo limite, e a gente vê sempre com uma tristeza absoluta. Levou até para o segundo tempo, né, vamos dizer, mas infelizmente é algo de você ver brasileiros lá do jeito que tá, e para eles também, chilenos, muita gente que estava lá no estádio com família, acabar sofrendo, é meio traumático, né, vamos dizer, esse tipo de situação. Dúvida. O jogo foi paralisado com 25 minutos, né, do segundo tempo, então ainda tinha 20 minutos para jogar, fora os acréscimos, né? E ali, quando os torcedores invadiram o campo, os jogadores do Fortaleza acho que ficaram até meio que surpresos, né? Porque havia ali algo que é recorrente em jogos aqui na América do Sul, um isqueiro atirado das arquibancadas contra o pessoal que estava no banco de reservas do Fortaleza, mas isso é algo que, infelizmente, faz parte um pouco dos jogos aqui no nosso continente. E aí, de repente, num jogo onde absolutamente não há nenhuma rivalidade, né, entre Colo-Colo e Fortaleza, não são times que costumam se enfrentar e ter grandes embates, nada disso, os jogadores se viram ameaçados por torcedores que invadiram o campo. E só mais uma informação, Mansur, Alex e amigos do Troca, que acaba de chegar para a gente, é de que os dois treinadores, tanto o Vojvoda como o treinador do Colo-Colo, o Jorge Almiron, foram consultados e se manifestaram contra
a continuação desse jogo. Fizeram bem. A partir de agora. Então, eles não querem que o jogo seja retomado depois de tudo o que aconteceu. Então, imagino que vai haver uma reunião, né? Porque há uma... De acordo com o nosso Paulo César de Oliveira, essas imagens que vocês estão vendo são da Vitória, tá? A torcedora do Fortaleza que acabou de conversar com a gente ao vivo aqui no Troca de Passes. De acordo com o Paulo César de Oliveira, ele estava explicando aqui nos nossos bastidores, há uma comissão de emergência, né, para esses casos. E aí há uma reunião do delegado da Conmebol com esse comitê de emergência para eles entenderem bem a situação e pensarem na melhor decisão, no que será feito a partir de agora, a partir do momento em que o jogo acabou suspenso. Aparentemente falta. Peraí, Mansuki. A Conmebol, por nota, acaba de lamentar o falecimento dos torcedores. Desculpa, Mansuki. O comitê de emergência faltou senso de urgência, né? Ah, sim. Porque a demora para decretar oficialmente a suspensão do jogo foi inaceitável diante da natureza dos acontecimentos e da consequência que ele teve dentro do campo de jogo. O futebol chileno ele tem uma questão de descontrole com alguns grupos organizados dos principais clubes de lá que está num nível muito alto há alguns anos. Então existe sempre uma tensão ali que aflora em alguns momentos. Tanto que a imprensa do Chile já teme, já discute a possibilidade de ser realizado no fim de semana. Tem o clássico Colo-Colo e Universidade de Chile, e já há uma discussão se é possível que esse jogo venha a ser realizado, porque o ambiente é de absoluto descontrole e algumas cenas de conflito são muito frequentes nos jogos do Chile. Jogos no Chile. Isso, assim que a gente tiver outras informações, né, à medida que elas forem surgindo aqui para a gente traz para vocês ao vivo aqui no Troca de Passes e assim a gente vai atualizando, né? A torcida do Fortaleza agora, vocês perceberam, a Vitória foi avisada ao vivo de que eles poderiam deixar o estádio naquele momento, né? E assim que a gente tiver outras informações, nossa produção está em contato com a Vitória o tempo todo lá e a gente vai ter notícias sobre a situação da torcida do Fortaleza, assim que os jogadores do Fortaleza, que estão nesse momento todos protegidos, estão seguros e protegidos por policiais nos vestiários lá do Estádio Nacional de Santiago. Quando a gente tiver outras informações, a gente traz para vocês. Mais tarde a gente vai falar também sobre o que se tornou menos importante na noite, que foi o jogo que estava acontecendo e que estava empatado quando o jogo foi paralisado, 0-0 entre Colo-Colo e Fortaleza. Vamos fazer o seguinte, vamos conversar com o Marcelo Paz agora, que é o CEO da SAF do Fortaleza. Ele está ao vivo com a gente para falar um pouco mais sobre como o Fortaleza acompanhou toda essa confusão no Estádio Nacional de Santiago. Marcelo, obrigado pela entrevista aqui no Troca de Passes. Como é que está a delegação do Fortaleza? Mais tranquila, segura nesse momento? Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Alex. Boa noite a todos que nos acompanham aí no Sport TV. Estamos nesse exato momento nos deslocando aqui no ônibus, indo para o hotel, depois de todo o acontecido. Realmente é algo muito lamentável, né, de se ver, o futebol. E antes mesmo do que todo mundo viu ali, de quebrarem o vidro, invadirem o campo, eu já tinha visto algumas cenas ali, jogaram o isqueiro no Davidson, o torcedor pulando de um setor para o outro, cima de arame farpados, sabe, uma situação realmente bem delicada aqui, né, de comportamento dos torcedores, que resultou na paralisação da partida. Né, deixou um clima de insegurança, né, familiares, jogadores que vieram, a gente da diretoria que estava no camarote mais acima, os jogadores que correram para entrar no vestiário, como vocês viram, né, mas no momento tudo tranquilo, né, do ponto de vista de segurança, de bem-estar dos jogadores, e lamentar demais esse tipo de situação. Parece jogo da Libertadores de 30 anos atrás, e mais tempo atrás, em que viravam selvageria, né? Mas torcer aí que tudo seja tratado da maneira mais profissional possível e que haja punição, né? Porque esse tipo de situação não pode jamais ficar impune, sob pena de que vire algo comum. De jeito nenhum. Ô Marcelo, e daí, quais são as informações que vocês têm sobre a torcida do Fortaleza que foi acompanhar o time, né, nesse jogo aí em Santiago? Está todo mundo já em segurança? Vocês têm relatos sobre isso? Eu acabei de receber a mensagem de um torcedor nosso dizendo que eles já chegaram em segurança num shopping da cidade, onde eles teriam tipo um ponto de concentração, né? E vão se deslocar cada qual para seus hotéis ou onde estiverem. Mas a notícia que eu tive é que eles chegaram em segurança.
Nós mandamos um diretor nosso que veio acompanhar, foi lá conversar com os torcedores, pedir calma, paciência, que evitassem sair de qualquer maneira. O torcedor entendeu e já deixou em segurança e recebeu há pouco a mensagem que eles já estão no lugar mais seguro, já saíram do estádio. Ô Marcelo, já há uma definição, vocês têm uma ideia do que vai acontecer com o período restante do jogo? Ele não vai ser reiniciado? Você tem uma notícia para passar para o torcedor do Fortaleza de como essa decisão vai acontecer sobre a possibilidade ou não da continuação do jogo a partir daquele momento em que foi paralisado? A única notícia que eu tenho é que o jogo não volta amanhã. Não tem nenhuma possibilidade desse jogo voltar amanhã. E nossa delegação vai voltar em voo fretado, né? Sai aqui das 13 horas, horário do Chile. Aqui no Chile é 1 hora a menos. Jogaremos domingo em Fortaleza contra o Internacional. Essa é a única informação que eu tenho. Espero, né, que haja uma punição, né? E acho que a punição ela tem que ser desportiva, né? Ela tem que ser de fato, perda de pontos do Colo-Colo, então os pontos da partida para o Fortaleza. Né? Nós viemos aqui jogar futebol, viemos de uma maneira séria, organizada, estruturada, e o que aconteceu foge de qualquer razoabilidade esportiva. Né? Então, acho que a punição ela tem que ser exemplar. E se não houver punição, qualquer torcida em qualquer jogo vai invadir, vai quebrar, vai amedrontar o time adversário e o placar fica como está. Então, eu espero, né, que a Conmebol possa usar aí o seu expediente para punir esse tipo de situação. Infelizmente, Colo-Colo tem até um histórico quanto a isso. Quando jogamos aqui em 2022, foi portões fechados, né? Porque eles tinham feito um problema com o ônibus do River Plate, então é algo que acontece. Lamento, até porque a gente conhecia a direção do Colo-Colo, pessoas que nos receberam muito bem, muito educadas, muito amáveis, mas o torcedor, infelizmente, não se comportou da maneira que deveria. Isso fica muito feio para o futebol sul-americano, fica muito feio para a competição, que é uma competição de alto nível, né, para todo mundo que acompanhou, e eu espero, de fato, que tenha uma punição esportiva exemplar, né, para que sirva, de fato, de forma pedagógica para outros clubes não repetirem cenas como aconteceram hoje. Carlos Eduardo Mansur, Marcelo Paes, CEO do Fortaleza com a gente. Marcelo, só uma questão, e é evidente que essa não é uma questão do Fortaleza, ela é muito mais da Conmebol, mas uma curiosidade que a gente teve aqui, e que eu acho que o mais importante disso tudo, é óbvio que há uma questão esportiva envolvida, que vai ser decidida pela unidade disciplinar da Conmebol, mas o mais importante é que 2 vidas se perderam antes de um jogo de futebol. E chamou a atenção que 70 minutos do jogo foram disputados, mesmo com 2 mortes tendo acontecido do lado de fora do estádio antes do jogo. Em que momento chegou para você a informação dessas mortes? As pessoas envolvidas com o jogo tinham essa notícia? Você imagina que delegados da Conmebol, representantes da Conmebol já tinham a informação da gravidade do incidente fora do estádio? Olha, eu não tenho essa informação de se os oficiais da Conmebol, os delegados sabiam disso. Nós, né, do clube, não sabíamos. Do Fortaleza não sabíamos. Quando nós estávamos acompanhando o jogo no camarote e vimos, né, ali de longe, eles quebraram um vidro e batendo, quebraram outro vidro, a gente sem entender nada. E aí, em frente ao nosso camarote, tinham familiares do nosso zagueiro Kusevich, que é chileno, e uma da família dele virou e mostrou o celular justamente com essa notícia, para que a gente entendesse o que estava acontecendo. E a notícia era, né, que os Carabinieri, que são os policiais aqui do Chile, né, conhecidos como Carabinieri, se não estiver errado, tinham atropelado, né, 2 pessoas, parece que 2 jovens, depois eu saber que eram 2 jovens, e eles tinham morrido. E que isso era a causa do protesto da torcida do Colo-Colo. Então, nós, em Fortaleza, eu particularmente estava ali com a direção, com pessoas próximas, só soubemos no momento em que o pessoal do Colo-Colo, a torcida, estava já entrando em campo, quebrando o vidro e entrando em campo. Então nós não sabíamos, nós não fomos informados de nada, nem antes do jogo, de maneira alguma, e aí o desencadeou por tudo isso. E Marcelo, a gente teve uma impressão, vendo o jogo, acompanhando a transmissão, que no momento em que aquele vidro é quebrado e os torcedores invadem o campo, a gente não conseguiu ver presença policial ali entre os torcedores e o campo. E a sensação que a gente teve é que alguns jogadores do Colo-Colo, inclusive, conseguiram evitar que os torcedores se aproximassem dos jogadores do Fortaleza que corriam para o vestiário.
É correta essa impressão? Não tinha uma proteção policial ali onde os torcedores quebraram o vidro? Havia uma total ausência de policiais ali ou não? Ou havia e a gente não viu? A informação que eu tenho é que não é permitido policial dentro do estádio de futebol aqui no Chile. Que não é permitido. Então, só os stewards, né? Só tem segurança privada. Só os stewards e segurança privada. Tinha muita segurança privada, inclusive nos conduziram internamente, né, o deslocamento do vestiário para o camarote, mas a informação que a gente colheu aqui é que não é permitido, porque a polícia só fica do lado de fora. Tanto é que os torcedores ficaram ali quebrando o vidro, todo mundo vendo, né? Batia com instrumentos, com madeira, com pedra, e ninguém chegava ali, né? Poxa, a gente achou estranho. E, de fato, os jogadores do Colo-Colo foram assim, gentis com os jogadores, evitaram algo maior. Assim que todo mundo correu para o vestiário, eles mesmos disseram, poxa, não tem condição de ter jogo, a gente entende, é muito complicado. Então, a postura dos atletas do Colo-Colo foi muito gentil. O treinador Almiron, também junto com o Vojvoda, são dois argentinos, se conhecem, né? Então, a gente tem que falar o que de fato aconteceu e eles foram muito gentis nesse aspecto. O problema foi uma torcida na arquibancada, então algo realmente delicado, né, que não pode ser permitido. Mas a informação de polícia que a gente tem aqui, não pode ter polícia dentro de estádio aqui no Chile. Marcelo, eu queria agradecer a sua participação ao vivo aqui no Troca de Passes, que vocês permaneçam em segurança aí na capital chilena e que amanhã possam voltar a Fortaleza em segurança, assim como toda a torcida do Fortaleza. Obrigado pela atenção aqui com o Troca de Passes, Marcelo. Eu que agradeço o espaço a todos vocês do Troca de Passes e que a gente possa concluir essa viagem aqui, não da maneira que queríamos, né, que era disputar a partida de futebol até o final e quem sabe o resultado, né, mas que a gente possa pelo menos voltar em segurança para nossas casas, para nossa família e para Fortaleza. A gente volta amanhã com o voo fretado saindo 13 horas. Obrigado. Tá aí Marcelo Paes, CEO do Fortaleza, falando com a gente ao vivo, direto de Santiago, lá no Chile, onde aconteceu o jogo contra o Colo-Colo.